Olá, sejam bem-vindos nesse espaço virtual para conversarmos um pouco sobre a assistência à gestante puérpera frente à pandemia de Covid-19. Eu agradeço ao Ministério da Saúde, à OPAS e ao grupo de trabalho ao qual eu pertenço. Esse grupo foi formado pelo Ministério da Saúde para discutir justamente este tópico. Meu nome é Geraldo Duarte, eu sou professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E essa é a minha declaração pública de que eu não tenho nenhum conflito de interesse em discutir o diagnóstico laboratorial da Covid-19 com vocês hoje. Esse diagnóstico ele se divide em três partes: diagnóstico laboratorial etiológico, diagnóstico radiológico e diagnóstico do comprometimento sistêmico. Nós vamos conversar hoje sobre o diagnóstico laboratorial etiológico. O diagnóstico radiológico do comprometimento sistêmico será abordado em aulas neste mesmo simpósio, mas mais tarde. Para nós falarmos do diagnóstico da Covid-19, nós precisamos estudar alguns detalhes sobre a estrutura do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Pelo menos três estruturas básicas. A primeira delas é o genoma desse vírus, que é formado por RNA. E aí, em cima desse genoma é que nós vamos fazer a principal técnica de diagnóstico. Diagnóstico de biologia molecular baseado na RT-PCR. A segunda estrutura que eu quero chamar a atenção é a proteína S de spike, que ela fica na superfície do vírus, é extremamente imunogênica e ela estimula o sistema imunológico, e fazendo com que esse sistema imunológico produza imunoglobulinas. E eu dosando essas imunoglobulinas, eu faço o diagnóstico da infecção pelo vírus que causa a Covid-19. E o terceiro grupo de partículas que eu quero chamar a atenção, eles derivam do próprio metabolismo do vírus, né? Esse vírus pode morrer no local onde ele está normalmente, essas partículas ficam, partículas de genes, fragmentos de genes e de proteínas. E através e por meio da dosagem desses fragmentos do vírus, eu também posso detectar indiretamente a sua presença. A Covid-19, a doença Covid-19, ela se divide basicamente em três partes. Tem uma primeira parte de replicação viral, que dura em torno de 0 a 7 dias. Tem os sintomas da Covid e nesse período nós temos uma intensa replicação viral. Depois nós temos uma fase intermediária que vai de 7 a 14 dias e nessa fase intermediária nós temos o vírus já declinando a sua replicação, mas começa a aparecer o fenômeno inflamatório, a síndrome hiperinflamatória que caracteriza essa doença nos casos mais graves. Então, a partir de 14 dias, praticamente nós já não temos mais o vírus, mas nós temos, se o caso não se resolve e tem sequência, nós temos uma intensa atividade inflamatória, que eu chamo de tempestade inflamatória. Quais são os exames? Como que o laboratório entra nessas fases? Como é que eu posso fazer essa analogia? Vejam vocês, aqui nessa área um pouco mais escura, nós temos o período em que o RT-PCR pode estar positivo. Claro que ele estará positivo no período de sintomas da doença, entre essas duas grandes setas aqui. E o melhor desempenho do teste, ele é achado, encontrado entre o 3º ao 7º dia de doença. Mas nós temos que considerar que 17% dos casos, mesmo antes dos sintomas, o PCR pode estar positivo. Eu só não posso esperar que ele vai estar positivo em todos os casos, não ultrapassa 17%. Assim como depois que terminam os sintomas, eu também posso ter esse teste positivo, mas num percentual muito baixo. Então, o desempenho, eu espero do PCR um desempenho bom no período de sintomas, principalmente do 3º até o 7º dia. E mais tarde, do 7º dia para frente, aparece a IgM. Eu já posso fazer o diagnóstico por meio da IgM. E com 14 dias eu tenho o aparecimento da IgG, que é uma outra imunoglobulina, que essa dura mais tempo, me informa sobre o passado da infecção.
né? Mas vamos ver aqui numa linha do tempo como é que funcionam esses exames para ficar mais fácil da gente entender. Vamos considerar que o período de incubação desse vírus é de 2 a 14 dias, numa média de 5 a 7 dias para apresentar os primeiros sintomas. Então nós vamos considerar aqui o dia zero. O dia zero é o dia do início dos sintomas. Do dia 0 até o 7º dia, e melhor do 3º até o 7º dia, qual o exame que eu vou pedir? O PCR. É o PCR que eu vou pedir. E ele fica positivo nessa linha vermelha. O melhor desempenho, então, estou repetindo, é do 3º ao 7º dia, mas pode estar positivo em todo o período de sintomas, né? E qual que é, se eu estou falando de desempenho, quais são esses números que me indicam o desempenho? A sensibilidade e especificidade. A sensibilidade é de 84% a 93%, e a sensibilidade do PCR para esse diagnóstico varia de 98% a 100%. Mas por que a sensibilidade ela não se aproxima de 100%? Veja os cuidados que eu tenho que ter com o PCR. É preciso que a coleta seja adequada. A coleta inadequada eu posso fazer e provocar um teste com resultado que não seja condizente com a verdade biológica. Conservação e transporte também pode influenciar, baixa carga viral, local da coleta, o tempo da infecção. Se eu pego muito cedo ou muito tarde, esse teste pode estar falsamente negativo. Falha na execução do teste, o PCR é um teste exigente tecnicamente, e a mutação viral. Se nós temos mutação viral, nós temos um grande risco de que possa ocorrer também um falso resultado do PCR. Aqui, algumas figuras só para ilustrar como que nós fazemos essa coleta. A coleta do nasofaringe é um exame que é um pouco desagradável e muitas vezes a paciente não suporta fazer essa coleta no local adequado. Uma outra possibilidade diagnóstica é de fazer o PCR na saliva. Esses testes estão começando a chegar no Brasil, tem uma coleta muito mais facilitada. Nessa primeira figura nós temos a paciente no laboratório fazendo essa coleta, mas essa coleta pode ser feita em casa, em tubos iguais a esse, e manda para o laboratório. Pessoas que não têm condições de eliminar a saliva, não têm condições de cuspir para poder fazer essa coleta. Eu posso fazer essa coleta aqui aspirando nos locais onde a saliva deposita. E agora nós vamos ver como é que funcionam os testes sorológicos. Vejam vocês, a IgM, então nós dissemos que é a partir do 7º dia, ela já pode ser positiva. Qual que é a sensibilidade? Varia de 78% a 87%. E a especificidade? De 77% a 92%. Então a IgM ainda não atinge patamares de muita segurança para o diagnóstico. E mais tardiamente, após o 14º dia, aí eu já posso fazer a dosagem da IgM. Eu fazendo a dosagem da IgM, após o 14º dia, eu tenho a sensibilidade de 85% a 93% e a especificidade já melhora bastante. Varia de 86% a 94%. E essa IgG, ela pode continuar positiva num tempo que nós não sabemos ainda quanto tempo será. Existem estudos falando que com 90 dias ela já diminui, existem estudos falando que com 6 meses ela já diminui bastante, e isso é importante, esse segmento dessas imunoglobulinas, para a gente ver se vai ser preciso fazer repique de vacina, coisas desse tipo, né? Esse trabalho do Wang, eu trouxe essa figura só para mostrar para vocês que quando eu faço a dosagem de IgG e IgM muito cedo, nós temos aqui uma performance ruim, não ultrapassando aqui 30%. Quanto mais tardio eu for fazendo essa coleta, maior que 14 dias, eu já tenho um desempenho desses testes já que se aproxima daquilo que eles normalmente entregam, em torno de 70%, 80%, no máximo 85%, né? Muito bom. Então eu vou fazer um resumo aqui de como, nessa figura, de como que nós fazemos esse diagnóstico, quais as possibilidades, resumidamente, para fazermos esse diagnóstico. Baseado na detecção de RNA. Eu faço esse diagnóstico também baseado na detecção de antígenos virais. Eu colho essas amostras de onde? Eu colho essas amostras da nasofaringe, né? Da naso e orofaringe. Mas eu posso colher da saliva também. Com esse material eu posso fazer o PCR, e o PCR, o RT-PCR, ele demanda termociclador. Termociclador é um aparelho que
tem o seu custo, o custo é mais elevado, precisa de instalações especiais e o resultado demora em torno de 4 horas e meia para eu ter esse resultado, né? Mas já existem testes mais rápidos, eles estão chegando no Brasil. Nas grandes cidades nós já temos, que são reações isotérmicas. Os termocicladores, eles fazem a ciclagem de temperatura e as reações isotérmicas não precisam do termociclador. Então, as técnicas são o NASBA, o LAMP, o Sherlock e o DETECT-R. Então, são técnicas que no futuro talvez elas suplantem o RT-PCR. Mas agora vamos falar das reações que dosam anticorpos. Esses anticorpos, então, vêm do sangue, 7º dia IgM, 14º dia nós temos a IgG. E essas dosagens são feitas por reações clássicas de laboratório, ou eu posso também utilizar testes rápidos. Quais são as técnicas que eu vou utilizar? O ELISA, a quimiluminescência, imunoblot ou o TFL. E essas mesmas técnicas aqui, as técnicas que podem fazer o diagnóstico rápido também dos antígenos, principalmente a quimiluminescência. E tem vários testes, tem os testes de farmácia, cujo desempenho não é bom, mas existem testes realizados em hospitais, realizados sob um controle, técnicas melhores, plataformas melhores, mais confiáveis. Então, o diagnóstico baseado nos antígenos virais dos testes rápidos, eles são a esperança para um diagnóstico precoce e rápido, né? Esse aqui é o sonho de consumo, gente. São os testes de fluxo lateral, como são os testes do teste de gravidez, por exemplo. Eu coloco uma gota aqui dessa emulsão, espero 15 a 20 minutos e eu tenho o resultado na beira do leito. Infelizmente, esses testes ainda não apresentam um rendimento, um desempenho tão bom quanto o do PCR. Então, eu resumo aqui em 3 frases o que nós temos hoje, que a ciência e a evidência mostram em relação aos testes rápidos. Eles identificam antígenos e são uma grande esperança para o diagnóstico na fase aguda da doença. Os testes rápidos mais utilizados são os que avaliam resposta imune com anticorpos, mas é de diagnóstico tardio, eles demoram, a IgM demora 7 dias e às vezes eu estou com pressa desse resultado, né? Todos eles são bons, têm futuro, mas ainda precisam de evolução e aprimoramento, sem dúvidas. Quero falar um pouquinho das mutações, bem rapidamente com vocês. A mutação ela ocorre no RNA do vírus, e esse RNA ele promove a expressão de proteínas na superfície do vírus. Promovendo essa mudança na superfície do vírus, o principal alvo são as proteínas S, as proteínas que vão fazer e promover a infecção do vírus, a entrada desse vírus na célula do hospedeiro. Então, nós temos a mudança aqui do material genético. Vocês já podem imaginar que vai mudar e pode alterar realmente o RT-PCR, né? Aqui nós temos as variantes, as 4 mais conhecidas até o momento. Nós temos a cepa do Reino Unido, que resolveram não chamar mais cepa do Reino Unido, da Inglaterra, para não estigmatizar as cidades ou os países, e resolveram chamá-la de cepa de mutante alfa. Alfa porque foi a primeira, as letras do alfabeto grego. A segunda na África do Sul, que chamamos de mutação a linhagem beta. A terceira aqui no Brasil é a P1 de gama, e a indiana, que é a mais recente das mutações de grande preocupação. Existem N mutações, gente, mas as de grande preocupação até o momento são essas 4. E essa é a mutante delta, ou a linhagem delta. E se ele se modifica a superfície, modifica também aqui essa proteína, e essa proteína que vai induzir a formação de anticorpos. Sem dúvida, serão alteradas as plataformas do PCR, é necessário que se altere essas plataformas, mas podem ficar tranquilos que as indústrias que produzem essas plataformas estão de olho, né? Para lembrar, o PCR sendo positivo, eu não tenho dúvidas de que o caso é positivo, mas ele sendo negativo, eu preciso de ver as imunoglobulinas, IgM negativo e IgG positivo, infecção passada, IgG positivo, IgM positivo e IgG negativa, fase inicial ou falso PCR,
PCR negativa, IgM positiva, IgM positiva e IgG positiva é uma recuperação ou um falso PCR. Para lembrar, é a última lembrete para vocês, considerar a fase da doença para decidir qual exame solicitar e como fazer a sua interpretação, isso é fundamental. RT-PCR ainda é o padrão ouro para o diagnóstico. Os exames laboratoriais, eles podem apresentar resultados falsos positivos, falsos negativos, preciso saber disso. Os testes rápidos precisam ser aprimorados e uniformizados, apesar de ser a esperança para o diagnóstico, né? E as mutações do SARS-CoV-2, elas demandarão, sem dúvidas, ajustes nas plataformas dos exames. Eu agradeço a conexão de vocês e o tempo que vocês dispensaram para nessa atividade, assistindo essa atividade. Muito obrigado.